Então, a leitura, para nós, é um pensamento, é uma ideia que pretende associar a funcionalidade do corpo, as várias qualidades do corpo, com todos os aspectos da emocionalidade. Então, a leitura corporal nada mais é de que um estudo que cria uma fusão, cria uma integração direta entre o corpo físico e as suas manifestações, a sua funcionalidade e o nosso psiquismo. Chama leitura corporal exatamente porque nós vemos o corpo como a expressão do psiquismo. E cada uma das suas manifestações, cada uma das suas transformações, como efeitos diretos da nossa necessidade de revisão dos nossos valores e como recursos para que esses valores sejam revisados. Isso é a leitura corporal. Eu acho que o tratamento começou quando o sintoma se apresentou, ok? A terapêutica começou ali. À medida que o indivíduo vai se envolvendo com o seu processo e ele se envolve como um partícipe, não como alguém que está sofrendo de, mas alguém que está passando por e se transformando através de, ok? Já está acontecendo a terapêutica, o tratamento. Mas ele chega aqui, ele traz a sua apresentação, o que ele queixa. Nosso primeiro movimento é traduzir aquela sintomatologia na linguagem do comportamento. Então, a gente diz isso está associado com essa e essa esfera do psiquismo, geralmente ocorre para nos atentar em relação a esse e esse comportamento. Então, o nosso primeiro movimento já é convidar o indivíduo a se observar não como um fragilizado pelo sintoma, mas como uma pessoa que está tendo a chance de se conhecer através do sintoma. Então, a gente faz uma tradução. Se ele traz uma questão psíquica, a gente pergunta se ele tem sintoma no corpo, que seriam as correspondências, né? É a relação corpo físico, corpo emocional, que é a bandeira da leitura corporal. Então, você chega para essa avaliação, para essa consideração nossa, com o sintoma físico, a gente traduz para comportamento e para emocionalidade. Se a sua questão é emocional, a gente traduz para possíveis sintomas físicos, fazendo esse processo de interação. Associado a isso, tem os informes que o traçado do corpo nos oferece, outros recursos terapêuticos como a observação fisionômica, né, que é o estudo da fisiognomonia, uma observação do histórico, né, somático do indivíduo para ver as sequências, os sistemas que têm acontecido e outras. Vai acontecendo. Mas a consulta é um processo terapêutico porque ela dá traduções. Ou tradução emocional para o sintoma físico, ou tradução física para o sintoma emocional. Então, nosso desejo é que as pessoas já completem essa conversa mais apoderados do momento em que elas estão vivendo. E a partir daí, nós temos um gabarito de procedimentos ideais, de frequências e tal, mas tudo isso é ajustado à disponibilidade. Porque é a disponibilidade do outro o nosso fator mais seguro, né? Não dá para a gente forçar a barra. Então, a disponibilidade do outro é o mais seguro. Então, essa consulta, ela considera a importância terapêutica, a importância do quadro clínico, a terapêutica clínica, os cuidados que a pessoa está tendo nos olhares da medicina, esse autocuidado, essa atenção é essencial. Então, ela está já respaldada, guardada, tratada com esses signos do pensamento médico, do pensamento psicanalítico, psicológico, as várias linhas de ajuda. E o que a gente faz aqui é promover uma coisa que chama síntese. Então, você tem esse e esse quadro que está ligado com isso, aonde você se vê. Porque, embora a esfera seja a mesma, cada um de nós pode estar naquilo numa condição, com uma roupagem, com maior ou menor entrada, entende? Então,
aí é uma prosa. Aonde que você se localiza, o quanto que você vê nisso, te faz sentido, não faz sentido, precisa que eu use outras palavras para a gente localizar. É assim a terapêutica. Em primeira instância, a procura acontece através naqueles que já se despertaram, já se espertaram para essa caracterização somática, psicossomática que somos. Então, grande parte das pessoas que chegam porque já estão envolvidas com essa ideia de que, ou essa realidade, eu acho que é mais uma realidade do que uma ideia, de essa realidade de que as funções orgânicas, biológicas, ortopédicas, todas elas, e o psiquismo são uma coisa só. Né? Elas se organizam num único contexto e as pessoas que estão buscando uma observação mais sensibilizada sobre si e os processos pessoais. O outro grupo que chega são aqueles que já há muito tempo se cuidam através de outras linhas mais tradicionais e que no percurso perceberam que precisam observar o psiquismo de uma forma mais específica para poder resolver seus incômodos físicos. Né? E a maioria das pessoas que aqui vêm, que buscam a leitura ou outros pensamentos parecidos, ordenados dentro dessa ideia da unidade, todas essas pessoas que procuram é porque já estão completamente convictas de que se é uma coisa só, que não dá para a gente continuar se vendo por departamentos isolados. Então, quem vem aqui vem já motivado por essa certeza, por essa sensação de que as suas manifestações, os seus fenômenos, independente de aonde acontecem, de que maneira acontecem, estão dizendo sempre de uma mesma coisa, de como o indivíduo se sente realmente na vida e o que ele pode fazer para construir uma história melhor. Então, eu acho que são as pessoas que já se integraram, né? Já fizeram a fusão desse metabolismo psíquico e a funcionalidade orgânica. Eles é que chegam. Os recursos são vários, não são tantos, mas são vários. A nossa base avaliativa é primariamente o quanto o indivíduo se aproxima psiquicamente dos seus processos, que elos já foram construídos, né? O quanto ele é participante daquilo que ele está vivendo. Porque o pensamento da leitura é de que todo sintoma que a gente faz, qualquer que seja, ele é uma etapa do nosso processo de cura psíquica, de cura comportamental. Então, a primeira análise é uma observação de quão próximo estamos daquilo que nosso corpo construiu para nos ajudar na evolução, tá? E aí a gente tem outros parâmetros, o adoecimento em si, a queixa em si, que para nós tem uma tradução específica e que ajuda a perceber em que esfera da emocionalidade aquela questão está inserida, aquela questão física está inserida. Nós usamos também um diagnóstico, uma observação do psiquismo através da interpretação dos desenhos do corpo. E isso define um projeto em termos de emocionalidade ou de comportamento. Isso é desenvolvido com a massagem, principalmente, que é o nosso carro-chefe, é o toque. Nós trabalhamos com a massagem dentro da sua versão intencionalizada. Então, nós tocamos o corpo, mas o corpo psíquico, não o corpo físico. Utilizamos o que nós chamamos aqui de águas, que são produções fitoterápicas com os elementos da natureza, com os alimentos, com os vários nutrientes. Usamos homeopatia, usamos associações com escaldapés, com reiki, com as medicações alopáticas, porque elas são importantíssimas e elas oferecem princípios que só estão nela, né? O que a gente observa através da massoterapia, do uso, né, dessas águas, dessas medicações por si mesma produzidas,
é a participação do indivíduo dentro do seu processo, para que não haja uma passividade, nem uma transferência para os medicamentos do poder de cura, porque nós entendemos que a autocura é a única coisa que acontece e tudo mais é ajuda, são princípios facilitadores, mas o poder de cura está em si, é uma escolha, inclusive, né? Então, as pessoas são trabalhadas no corpo dentro dessa ideia. Cada parte do corpo tem uma função emocional, elas têm a ver com o setor do nosso psiquismo, a qualidade tônica, a funcionalidade, retrata como que aquela dinâmica acontece. E o nosso toque tem a intenção de ser reeducador. Então, é um trabalho de massagem programado para cada pessoa, baseado no quanto ela está próxima dela, do quanto ela tem participado das suas coisas, né? E do grau de disponibilidade para fazer viradas. Porque quando a gente mexe no corpo, a gente faz muitas viradas, né? A gente transforma muita coisa. E é preciso estar substanciado para isso, estar decidido por isso. Então, é isso aí que vai definir para nós a intensidade do tratamento. Basicamente, massagens. O escalda-pés, que é uma técnica antiquérrima e maravilhosa, mágica, né? Algumas indicações associadas à homeopatia e todas as técnicas que envolvem a percepção do corpo é de nosso interesse associar, né? Então, essa é a terapêutica. Em geral, são sessões feitas uma vez por semana, não há necessidade, dentro da nossa visão, de estímulos em quantidade maior, porque o principal processo é o quanto o indivíduo vai elaborar em relação às suas sensações. E as medicações nós chamamos de recursos. Esses recursos fitoterápicos, as águas, os nutrientes, a maneira como a gente vai usar determinados alimentos, oferecem matrizes, né? Oferecem qualidades vibracionais que facilitam o processo da autorresolução. Mas o nosso investimento é na definição de ser o autor de uma nova realidade para si. É nisso que a gente investe. Eu tenho a sensação que, de tempos em tempos, a vida, vi com B maiúsculo, a história evolutiva, ela produz agudos e surtos, movimentos que sejam mais endêmicos, mais epidêmicos, para acionar um passo à frente do processo da evolução humana. Então, parece que a cada tempo acontecem um grupamento de sintomatologias que se tornam mais habituais, com maior presença em número das pessoas, e isso faz parte de um plano divino, uma intenção maior, né? Já que eu acredito que somos parte da vida, com V maiúsculo, como eu digo. Cada uma dessas patologias, elas se concentram no desenvolvimento de alguma competência, de alguma habilidade, e dentre essas que você trouxe, e dentre uma delas, que são as desordens autoimunes, a leitura corporal considera que o propósito maior é a recuperação da liberdade de praticar a própria natureza. Então, nós entendemos que o nosso sistema de imunidade, todo ele é orientado não para evitar contatos, o que seja para confirmar nossas fragilidades ou confirmar nossas susceptibilidades. A função primária, principal, emocional do nosso sistema imunitário é desenvolver a nossa capacidade da convivência com. E, junto disso, de conviver com, principalmente a ideia de equilibrar a condição de influenciado e de ocupação do lugar de influente. Tá? Então, eu entendo que essa manifestação do sistema de imunidade passeia com uma quantidade imensa de variáveis e de possibilidades, mas ajudando a cada um de nós a acessar um pouco mais os caracteres da nossa natureza. A imagem que eu faço
como se eu pudesse colocar o eu dentro de um lugar ou numa forma, acaba que nossos aprendizados, nossas adaptações vão cobrindo o nosso eu com qualidades de vários outros eus. E muitas vezes as qualidades desses outros eus são tão fortemente incorporadas por nós que impossibilita que a gente acesse as características originais. E eu entendo que as doenças autoimunes são um esforço do nosso corpo para carcomer, enfraquecer essas influências que estão nos encapsulando. Eu não percebo as manifestações autoimunes atuando contra os caracteres do indivíduo, mas trabalhando para enfraquecer a influência de caracteres alheios no indivíduo. E eu entendo que à medida que esses aspectos da natureza, da identidade, as características que são autênticas, conseguem passagens ou voltam a fluir no organismo como ordens funcionais, o corpo, em relação às desordens autoimunes, como em quaisquer outras manifestações, ele faz os processos de retorno ao estado de saúde, né? Ele por si só. Nós acreditamos o seguinte, Camila, nós entendemos que o corpo é que faz a doença. E ela se faz com caminhos que são muito particulares para cada indivíduo, independente do fato de construírem um sintoma, um quadro clínico, um nome. A maneira como a doença evolui em cada um de nós e cada doença é muito particular. Então, na realidade, a única inteligência que verdadeiramente sabe retomar o estado de saúde foi quem criou o adoecimento. Né? Então, o corpo cria o adoecimento é um recurso do processo de cura como ser humano, como indivíduo, é um cenário para o expurgo de um tanto de coisas, para a ressignificação de valores. Né? Então, a doença autoimune, a depressão, todas as manifestações, elas vão acontecer com uma construção que atendeu à sabedoria do próprio corpo. Então, eu não acredito que a gente seja tão vulnerável como se apresenta. Eu acho que as inteligências que regem isso são absolutamente sábias e elas vão fazer os caminhos que mais favoreçam o nosso encontro com a gente de novo e a percepção. Então, quando a gente chega lá no adoecimento autoimune, essa ideia da retomada de fluxos da própria natureza está regendo e educando o sintoma, seja ele qual for. E a ideia, se existe combate, o combate é a parte de outros eus que eu deixei que encapsulasse o meu eu. Né? A ideia não é contra o indivíduo, mas contra a aceitação de estar segundo o outro. Os movimentos acontecem assim. Isso não nos dá uma suficiência absoluta em termos da não necessidade de ajuda, até porque essa é uma inteligência que nós não utilizamos com tanta frequência, então não tem aprendizado suficiente para lidar com isso. Mas quaisquer que sejam as linhas terapêuticas escolhidas, porque a gente também escolhe as linhas terapêuticas, né? Nós vamos buscar aquilo que mais se afiniza com as verdades que nós temos. Então não tem a melhor, a pior, não existe a mais funcional, a menos funcional, existe o clique. Né? Eu tenho que me afinizar com a filosofia, eu tenho que me oficializar com aquele profissional que eu estou buscando ajuda, eu tenho que criar uma relação de empatia. Isso é que faz a base para o processo curativo. Né? Então não tem uma classificação de ser só uma linha, outra linha. Todas conversam, tá? Todas se somam, todas são sagradas. Né? Então, a ideia principal é que, independente da linha terapêutica escolhida, o indivíduo se torne partícipe do processo de autorresolução e não a vítima de um adoecimento. Tá? Porque se eu me continuar vítima de um adoecimento, o meu sistema autoimune vai estar, pelo meu valor, limitado na sua potencialidade.
Então, a ideia principal dentro do que diz que a gente chama de autocura, e que é mágico, mas a gente não precisa olhar com esse olhar que vê a magia, né? A gente pode ver isso por lógicas, né? Se eu me organizo dentro da revisão de hábitos e valores, de mudança daquilo, de coisas que me levaram a uma coisa da qual eu não estou muito satisfeito, o caminho, o jeito de sair daquela coisa é não continuando fazendo a mesma coisa. Simples assim, né? Então, para que haja uma resolução dentro de um adoecimento autoimune, é necessário que eu me encorajem em relação ao movimento de ir lá ver quem eu sou. E por mais que sejam interessantes as orientações, os modelos, que eu me traga para uma representação e esses modelos possam ser mais aplicados à minha identidade. Então, as terapêuticas todas são bem-vindas, todas elas são bem-vindas, todas elas somam, todas elas têm ofertas que são fundamentais, só que nenhuma delas tem poder de cura. São facilitadores, mas não tem poder de cura. O toque, a massagem, os instrumentos que nós usamos são facilitadores, mas não tem poder de cura, né? Lá na depressão que você trouxe, nós temos uma palavra, tá? A depressão é um complexo. As depressões existem com variações na mesma quantidade de deprimidos. Então, o processo da depressão nós temos que observar caso a caso. Mas tem uma palavra que sintetiza a ideia da depressão, que é o hábito da autorredução. A depressão, para nós, ela não é gerada por um trauma, uma dor específica. Ela é desencadeada por um fenômeno assim, mas é como se todos nós, dependendo, e todos nós humanos temos nosso pezinho em algum valor, algum hábito deprimido, não necessariamente a caracterização de uma depressão, mas todos nós somos condicionados a uma adaptação que está mais focada no agrado externo. Parece que ainda somos dominados por esse sentimento de que o reconhecimento tem que vir de fora, quando todos os nossos movimentos acontecem para que a gente perceba o quanto luz somos, com qualidades, com sombras, com trocentas mil coisas para compreender verdadeiramente e para desenvolver, mas o fato da gente ser totalmente informado ou totalmente desinformado não tira a nossa condição de luz. Tira. É inerente. É a luz da vida e nós estamos vivos. Então, é inerente. Então, no processo de construção da depressão, aos olhos da leitura corporal, nós já estamos praticando há um bom tempo essa história da autorredução. Então, eu vou me educando baseada no que eu entendo que esperam de mim, que muitas vezes é uma criação nossa, e aquilo que a gente acha que é a expectativa do outro, sequer o outro cogita, né? Mas a gente vai fazendo essas transferências e vai fazendo essas adaptações e vai fazendo essas mudanças todas. E o que acontece é que a gente vai se distanciando de uma disposição que é fazer para nos atender. E aparentemente sem sintomas maiores. Até que encontramos com algum fato, que provavelmente fomos nós mesmos que criamos, que escancara aquele vazio da gente, aquela saudade de si mesmo, entendeu? De estar vivendo a vida para si, de estar construindo a própria história, de ter-se como prioridade, de realmente mostrar os tamanhos que tem, né? E não essas construções. Aí aquele fato maior
quase sempre muito dolorido, quase sempre de muito difícil processamento, esperta essa condição de que tenho me reduzido há tanto tempo. E para tratar esse quase hábito de estar se reduzindo para se sentir aceito, evoluímos os quadros de depressão com as suas infinitas modalidades. Mas eu entendo que a depressão, como todas as manifestações, são curáveis. E o propósito da depressão é esse: perceber que eu me reduzi. Fui eu. Ninguém é responsável por isso, né? Fui eu que fui me distanciando dos meus modelos, dos meus modos, dos meus jeitos mais autênticos. Fui eu que me levei a adaptações que eu não estou suportando mais manter, né? E aí, como sou eu que crio tudo também na vida, eu crio lá uma situação que me envolve e essa situação deflagra, essa situação mostra essa insatisfação, mas não é daquela hora, é de uma história de vida, é de tempos, né? E aí a gente constrói lá a nossa depressão segundo esses caracteres. A leitura corporal, o JC, nosso mestre, ele diz o seguinte, que nosso ser, nossas inteligências, escolhem os momentos em que a gente está à beira do sucesso. E principalmente quando a gente está entrando no sucesso com a ideia de que nós vamos dedicar isso a alguma coisa que esteja fora de nós. Então parece que é o cenário ideal, sabe? Assim, eu estou à beira do sucesso, ou eu recuo, porque na minha autorredução eu prefiro sustentar o sucesso alheio, facilitar isso, então eu recuo do meu, né? Ou eu não recuo, mas ofereço para o outro, qualquer outro. Então, assim, é um momento, é um ambiente psíquico propício para se enxergar que eu venho me considerando menos do que devia há uma parte de tempo. E aí a depressão acontece. E para a gente tratar esse processo da depressão, nós consideramos, além dessa consciência da autorredução praticada em tempos incontáveis, uma coisa que nós chamamos objetivação. Objetivação para nós significa aceitar os conteúdos objetivos, não criticar, não invalidar, não classificar de uma maneira negativa quaisquer conteúdos que se tenha. Então, eu tenho isso, eu tenho isso. Qual que é a melhor forma de eu lidar com isso, né? Objetivação para nós significa aceitar esses sentimentos, esses conteúdos, quaisquer que sejam, compartilhá-los para que a opinião do outro, a resposta do outro nos ajude a ressignificá-los. E a objetivação é principalmente a ressignificação de valores psíquicos, a ressignificação das dores morais, a prática de deixar de fazer uma coisa que a gente chama de contabilidade afetiva ou de transferência de responsabilidades. Porque aí a gente continua focado no outro ainda e não fez o tal do encontro consigo que a depressão está pedindo. Então, com pânico, sem pânicos, com ansiedade. A ansiedade é uma condição muito interessante. A ansiedade ansiedade clínica, é um quadro criado pelo extremo controle, contínuo controle, sobre um agente da motivação que é a ânsia, sabe? Sem a ânsia, nós somos monótonos. Sem a ânsia, nós nos adaptamos e nos acomodamos. Então, a ânsia é um agente da motivação, é um instrumento para a nossa vontade, para o nosso querer, para a nossa funcionalidade. Então, precisamos da ânsia para estarmos ativos. Dentro dessa história da redução, da adaptação, do ser aceito, essas manobras todas que a gente cria para se sentir com valor para o outro, e é da nossa humanidade isso, embora a gente possa já estar sentindo
essa possibilidade do valor por existir, né, e qualificar-se, a gente acaba camuflando, a gente acaba enterrando as nossas ânsias e vamos nos nutrindo com ânsias coletivas, com ânsias alheias, com ânsia daquele que a gente quer perto. Então a gente mais serve às ânsias alheias para se sentir dentro do que presta atenção nas nossas. E é pulsão. Isso vai ter que sair um dia, né? A gente fala que a atenção psíquica, atenção comportamento, é vontade e desejo particular na fila de espera. Então, assim, o estado ansioso é o extremo da manifestação dessa necessidade que a gente se priorize, que a gente se coloque na linha de frente, que a gente seja conduzido e ordenado nos nossos movimentos a partir das intensidades como os nossos anseios acontecem, tá? E a ansiedade, ela serve quase que exclusivamente para a gente, a ansiedade também é angústia, para a gente perceber que a gente anda se enganando. E muitas vezes vivendo mais as vidas que são alheias, embora sejam dos nossos queridos, né? E é claro que nós temos que nos dedicar a isso também, mas quando entramos num quadro ansioso clínico, isso quer dizer que passamos a fita de marcação de territórios. E nós estamos mais vivendo vidas, valores, qualidades, interesses, tesões alheios do que estamos fazendo contato com o nosso. E ela ajuda a gente a retomar esse olhar. O que é anseio seu? E reconhecendo o anseio seu, como que ele pode ser ajustado aos anseios do coletivo ao qual pertenço? Porque somos seres sociais, né? O que ela quer é que eu simplesmente não teatralize em nome de um ajustamento. E quando ela ocorre também, ela ocorre com a possibilidade de ser resolvida, quando mesmo que de forma secreta, teatralizando, eu atuo como validando uma pulsão que seja autêntica, genuína. Mas ela também promove curas e ela pode se recolher. Não tem nenhuma doença que queira existir para sempre. Elas querem ganhar ponto, estrelinhas, serem bem-sucedidas. E a doença bem-sucedida é aquela que deixa de ser necessária para o indivíduo. Então, ela simplesmente deixa de se manifestar. A saúde se restabelece. Cada vez que a gente volta para o estado de saúde, a gente é muito melhor do que era antes, atualizado. É assim que a gente vê. A leitura corporal, para mim, é uma essência, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e fiz contato com a leitura corporal no ambiente terapêutico, considerando principalmente a emoção das pessoas, os temas prioritários das pessoas que estavam lá com seus quadros clínicos. E foi naquele ambiente que eu me dei conta que, para um quadro clínico semelhante, as pessoas traziam questões de vida, morais, afetivas também semelhantes. E eu percebi que se eu abrisse espaço para que elas relatassem aquelas experiências, elas atuavam com muito mais veemência no seu processo de autorresolução, de cura, de recuperação. E daí surgiu a minha abertura para a leitura corporal. Os pensamentos, a filosofia, esses conceitos são inspirados, né? São todos inspirados. Eu chamo essa inteligência JC, tá? JC não quer dizer Jesus Cristo, quer dizer só JC, ok? Sim.
Eu chamo essa inteligência JC. E o que JC tem me inspirado é manter uma atenção absoluta em relação a o que se está vivendo no corpo físico e como é que se está vivendo ou não se está vivendo os conteúdos psíquicos. A leitura corporal, para mim, significa integração, formação da unidade humana. Significa olhar para um ser humano sem considerá-lo departamentos. Isso é leitura corporal para mim. E ela é um instrumento de conscientização, porque como ela não se acredita com poder de cura, ela oferece substratos, informes, associações, seja lá o que for, que acende esse poder de cura nas pessoas, né? Então a leitura corporal oferece possibilidades e assiste em gozo as pessoas se reconstruindo, sabe? Se tornou minha proposta de vida. Então, assim, eu me dedico à leitura corporal com um sentimento de que eu estou fazendo principalmente aprendizados para educar a minha própria vida. E aí eu vou aproveitando o que as pessoas me permitem conhecer, associar a resposta que eles dão, para eu entendendo as possibilidades humanas e buscar me qualificar, melhorar para mim. Mas a leitura corporal e a associação dela com todas as outras linhas, para mim, é sinônimo de autociência. É isso que ela é para mim, autociência.